sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver como funciona o driver IR2110, o driver mais seguro para aplicações em altas tensões. Vamos lá? Vamos ver as características que o fabricante descreve no datasheet. Canal flutuante projetado para operação com bootstrap é aquele conhecido circuito com capacitor para acionar o gate do MOSFET. Totalmente operacional para mais 500 volts ou mais 600 volts. Trabalha em altas tensões, pode ligar direto na rede de 127, 220 e 380 volts. Tolerante à tensão transiente negativa, o chamado de VDT imune. Isso significa cheio de proteção interna. Faixa de alimentação do gate de 10 a 20 volts. Liga a maioria dos MOSFETs e IGBTs do mercado. Bloqueio de subtensão para ambos os canais. Se a tensão de alimentação cair, desliga tudo. Compatível com a lógica de 3,3 volts. Esses microcontroladores moderninhos ou os Raspberries da vida podem ser usados e qualquer outro circuito de controle também funciona. Circuitos de entradas acionadas por portas CMOS Schmitt Trigger com pull-down. É um circuito imune à ruideira das chaves, comutação de transistor, essas coisas. Mas atenção, tem uma resistência de pull-down. O acionamento se dá pela borda do sinal, muito mais seguro. Atraso de propagação correspondente para ambos os canais. Saídas em fase com as entradas. Vamos ver agora como o fabricante descreve o seu fantástico produto. O IR2110 e IR2113 são drivers para acionamento de MOSFETs e IGBTs de altas tensões, altas potências e altas velocidades. Tudo o que você quer para fazer o seu inversor, amplificador classe D, etc. Com canais de saídas independentes para o lado alto, aciona o MOSFET ligado na tensão positiva da saída e source flutuante. E lado baixo, ligado com o source referenciado ao terra, tudo o que você quer para o seu inversor. Olha a ligação típica. Você pode ligar em 110 volts, 220 volts, 380 volts, até 500 volts se for o IR2110, ou até 600 volts se for o IR2113. Tem medo de ser feliz? O terra dos MOSFETs, chamado COM, é independente do terra da lógica de controle, o VSS. Essa é a grande vantagem desse driver em relação aos drivers dessa família. Você pode montar o circuito de alimentação da lógica de controle, por exemplo o Arduino, totalmente independente do circuito de alimentação dos gates dos MOSFETs ou IGBTs. Os terras não precisam ser interligados. As tecnologias HVIC e LET-Imune CMOS, inventada pelo fabricante IR Rectifiers, tornam a construção desse componente muito mais robusta e confiável. Parece papo de fabricante, mas eu tenho usado e realmente são muito seguros. As entradas lógicas são compatíveis com circuitos do tipo CMOS ou LS-TTL, ou TTL super rápido, e ainda com a moderna tecnologia de lógica de até 3,3 volts, como os Raspberries da vida, como foi mostrado lá no início. As saídas desse driver apresentam um estágio de buffer de pulso de alta corrente, correntes de até 2 amperes. Esse componente foi projetado para comutar no menor tempo possível os gates dos MOSFETs e IGBTs de qualquer tamanho. Os atrasos de propagação são combinados para simplificar o uso em aplicações de altas frequências e garantir que não sejam ligados dois MOSFETs ou IGBTs ao mesmo tempo. O canal flutuante pode ser usado para acionar um MOSFET ou IGBT de potência de canal N conectado ao canal alto operando em altas tensões até 500 ou 600 volts. O acionamento é feito de forma muito segura e independente do circuito da lógica de controle, o que torna esse driver muito prático para ligações de MOSFETs e IGBTs direto na rede, como nas aplicações de circuitos de inversores para acionamento de motores trifásicos. Veja que a tapinagem foi desenhada de forma a separar o circuito lógico do circuito de potência. De um lado estão os terminais de baixa tensão, o circuito lógico,
e do outro lado estão os pinos para o acionamento do circuito de alta tensão. Eu achei fantástica essa arquitetura. Veja a ligação típica desse driver bem de pertinho. Eu coloquei os pinos do IR2110, que é o mais usado, só para facilitar. Veja que o driver de alta é alimentado pela fonte VCC, e o terra dessa fonte está ligado no terra do circuito de alta tensão. A tensão máxima de alimentação do VCC é de mais 25 volts. Como esse circuito vai acionar os gates dos MOSFETs, a corrente deverá ser maior. O driver é projetado para acionar o gate com corrente máxima de 2 amperes. Esse é um driver reforçado. A alimentação para o circuito lógico é feita via VDD e VSS. Essa fonte é totalmente independente da fonte VCC. Então, eu gosto de imaginar esse driver como 2 circuitos em um. O circuito lógico, o controle de baixa tensão, e o circuito de alta tensão. Separar as fontes é muito interessante porque as altas correntes do circuito de potência dos MOSFETs não vão circular pelas trilhas do circuito da lógica de controle. Fica muito mais fácil desenhar o layout do circuito impresso. Você pode usar esse driver em baixas tensões também. É só interligar os pinos de alimentações da potência e do sinal. Ligue o VCC no VDD, ligue os terras VSS e o COM, e alimente os MOSFETs com a tensão de VCC, no máximo 25 volts. Como foi feito no amplificador classe D simples, os pinos 9 e 3 de VCC e VDD estão ligados juntos. Os pinos 2 e 13 de VSS COM também estão ligados juntos. E o VCC também é usado para alimentar os MOSFETs, tudo com 12 volts. Esse é o diagrama em bloco desse driver. São 3 os pinos de entradas dos sinais, todos ativados no nível alto e com resistências de pull-down internas. O pino HIN, quando no nível alto, aciona o lado alto da saída, o HO. O pino LIN, quando no nível alto, aciona o lado baixo da saída, o LO. O pino SD, shutdown, desliga tudo quando no nível alto. É uma espécie de emergência. Então, durante o funcionamento normal, esse pino deve ser aterrado. Note que internamente não tem intertravamento dos sinais lógicos. Então, o circuito externo deverá garantir que LIN e HIN não sejam acionados ao mesmo tempo. Mas o fabricante colocou um circuito de delay interno que ajuda a evitar ligar as duas saídas ao mesmo tempo. Isso já dá uma mãozinha. Para evitar que as duas entradas assumam o mesmo valor, você pode colocar uma porta inversora entre as duas entradas. Um transistor também pode ser usado, como eu fiz no circuito do amplificador classe D. Um detalhe interessante é que esse circuito tem o capacitor de bootstrap para o canal alto, o que é normal, porque o source do canal alto não é aterrado. Veja o diagrama de tempo do sinal de acionamento. As saídas só trocam quando o pino de shutdown estiver no nível baixo. Se o pino de shutdown subir, as saídas são desligadas imediatamente, de forma independente das entradas. E depois das saídas serem desligadas, ficam desligadas até que o sinal de shutdown caia e novo sinal de acionamento chegue. Você viu nesse tutorial como funciona o driver IR2110 e IR2113, o driver especial para acionar MOSFETs e IGBTs em altas tensões, mas também pode ser usado para baixas tensões, como foi feito no amplificador classe D do professor Bairros. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!